Olá meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 18, que diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olhamos para esse texto bíblico, Deus nos faz um alerta sobre olhar para as coisas invisíveis. Nós sabemos que as coisas invisíveis, elas são eternas. Existem muitas coisas que nós não vemos, porém elas existem. Diante dos nossos olhos está o fôlego, o ar que respiramos. Estamos cientes de que ele existe, mas todavia não vemos. Muitas coisas nós nos atentamos através da nossa visão. Enxergamos o sol, enxergamos a lua, enxergamos as árvores, enxergamos pessoas andando de um lado para o outro. Vemos muitas coisas. Todavia, aquilo que está diante dos nossos olhos, nós entendemos que são temporais, ou seja, tem prazo de validade. Até mesmo o nosso corpo físico, quando olhamos para um ente querido, um amigo, pessoas que estão à nossa volta, tudo isso que os teus olhos estão vendo agora tem prazo de validade. Mas existem coisas que os olhos naturais não veem, todavia essas coisas são invisíveis. Dentre muitas coisas que existem invisíveis, quero falar de pelo menos 3 coisas invisíveis que nós precisamos nos atentar. Como diz o texto bíblico aqui, prestar atenção. Quais são? Primeiro, a presença de Deus. A Bíblia diz, lá em João capítulo 4, a partir do versículo 23, 24, nós vamos entender que Deus é Espírito. Espírito não aparece, não é visível diante dos olhos humanos. Tanto que Deus vai falar lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, que ninguém verá a sua face e viverá. Jamais um homem conseguiria ver Deus na sua glória, na sua plenitude e conseguir ficar vivo. Quando uma pessoa tem uma certa visão teofânica, ou seja, uma manifestação de Deus, tudo isso é através de uma visão. Algo muito rápido, algo muito pequeno diante daquilo que Deus realmente pode manifestar. É apenas uma partícula da glória de Deus que Deus revela a alguns dos seus servos e escolhidos, através de dons espirituais como, por exemplo, a visão, através da palavra da ciência, através do discernimento de espíritos e assim por diante. Todavia, a presença de Deus não pode ser vista, mas nós entendemos que ela existe. Nós entendemos que Deus é o Deus invisível, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O Deus invisível. O Deus invisível, ele é todo-poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, imutável, eterno, transcendente, todo-poderoso. Esse Deus criou as coisas visíveis, como os céus e a terra. Esse Deus criou o universo, as galáxias, as estrelas. Esse Deus criou os homens. Todavia, esse Deus não se percebe com olhos naturais, mas sim se comunica com ele através do nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus. Deus, todavia, precisa ser atentado, porque ele existe, ele é verdadeiro e é ele que está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, mas até mesmo essas pessoas incrédulas, elas precisam da misericórdia de Deus todos os dias. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na vida das pessoas, elas não eram sustentadas. Elas não respiravam, seus corações não batiam em seu peito, essas pessoas não teriam vida, essas pessoas não teriam condições algumas de estar vivas nesse momento. Todavia, Deus misericordioso dá o sustento, dá a graça, dá o sol, dá a chuva. Deus mantém essas pessoas pelo seu eterno poder e pela sua misericórdia. Todavia, querendo que essas pessoas um dia encontrem Deus, como está lá em Atos capítulo 17, ainda que tateando, ainda que possam encontrar, Deus deseja ser encontrado por essas pessoas. Por isso a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías capítulo 55 versículo 6: Buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto dá tempo, enquanto pode.
O Deus invisível está disponível. Todavia, outra coisa que nós precisamos nos atentar, que muitas pessoas não dão atenção, coisas invisíveis. Dentre elas é o galardão, a recompensa. Todo aquele que serve a Deus, que faz algo para Deus e para com o próximo, será recompensado por Deus na eternidade, além da salvação. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós não sabemos como é o galardão. Nós não vimos o galardão, mas ele existe e Deus dará essa recompensa. Nós notamos também que outra coisa que nós não vemos, mas pela fé nós cremos que é real e verdadeiro, é os nomes que estão escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. A Bíblia vai falar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e aquele que perseverar até o fim, Deus jamais vai apagar esses nomes. Todavia, Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus Cristo diz para os discípulos, não se alegrem porque os demônios vos obedecem, mas se alegrem antes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Creia nisso, creia nessa palavra, comece a dar atenção mais para as coisas invisíveis, que você não enxerga, mas elas existem. A recompensa virá. O nome no livro da vida é uma necessidade, porque sem o nome no livro da vida, ninguém vai ter salvação. Ninguém vai entrar na cidade de Deus, no paraíso com Deus, se não tiver o nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, é preciso aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados. E aí conhecerá o Deus verdadeiro. Quem é o Deus invisível? Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus possa trabalhar na tua vida, que você possa ser edificado por esta palavra e que o nome de Cristo possa ser glorificado na tua vida. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. E não esqueça, inscreva-se nesse canal.